Olá, amigos e irmãos. Quem nos dará carne para comer? Números, capítulo 11. Não há problema em desejar comer carne. Um churrasquinho com amigos e familiares é sempre bem-vindo. Mas o desejo desse povo redundou em desgraça. Esta foi uma pergunta do povo de Israel que vagava pelo deserto após serem liberto da escravidão egípcia. Depois de uma tremenda demonstração do poder de Deus, Faraó os libertou. Eram 600 mil homens de guerra nessa multidão em peregrinação. Se acrescentarmos a esse número as mulheres, os idosos, jovens, adolescentes, crianças e o populacho que os acompanhou, facilmente chegaremos a uns 2 milhões de pessoas caminhando pelo deserto sob a direção de Moisés. Desde o início percebemos que o povo era incrédulo, rebelde e inconstante, elementos seguros que indicavam a caminhada trabalhosa para Moisés. Somando-se ao povo de Israel, os estrangeiros, chamado aqui de populacho, contribuíram em muito e fomentaram a rebeldia de Israel. No início do capítulo 11, vemos a rebeldia sendo punida com uma queimada. Deus, que é misericordioso, queimou apenas as beiradas do acampamento. Alguém poderia dizer que é perigoso ficar na beirada do acampamento, mas o certo seria dizer que é perigoso murmurar contra Deus, não acreditar em suas promessas e desprezar o seu precioso nome. Após essa queimada em Taberá, o povo, com a influência desse populacho, despreza o maná, alimento que Deus enviava, e pede carne para comer. O povo diz: quem nos dará carne para comer? A Bíblia diz que o maná descia do céu junto com o orvalho e foi constante por 40 anos. O maná era gostoso, como o gosto de azeite de mel, mas eles diziam que era vil e chamavam-no de alimento miserável. Números 21, 5. Na verdade, o povo estava dando vazão aos desejos desenfreados e perniciosos da carnalidade. Foi bem diferente da atitude de Jesus, que disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a antiga e permanente guerra da carne para impor os seus apetites. Lembraram do cativeiro com seus pepinos, alhos, peixes, cebolas e melões, e sentiram saudades. Desprezaram o alimento providenciado por Deus, que era bom e suficiente. Na murmuração afirmaram: o nosso ser definha, não temos nada a não ser esse maná diante dos nossos olhos. Em certo momento chegaram a dizer: estamos enjoados desse pão miserável. Passaram então a perguntar: quem nos dará carne para comer? Moisés reagiu à sua maneira, mas percebeu que Deus ficou irado, e isso é perigoso. Se há pouco houve uma queimada em Taberá por causa de murmuração, o que poderia acontecer agora? É justa essa percepção de Moisés, pois quem pode afrontar a um Deus santo e todo-poderoso sem sofrer as consequências? Junto com a pressão dos murmuradores, Moisés também reclamou por estar só na missão que recebeu de Deus, da qual tentou se esquivar várias vezes. Diante de uma multidão pedindo carne em pleno deserto, Moisés deixou também transparecer sua incredulidade. Mesmo depois de ouvir o Todo-Poderoso afirmando que daria carne para o povo por um mês inteiro, Moisés não acreditou. A carnalidade, fruto do pecado, sempre aflora e precisa ser dominada pelo Espírito. Senão dará alteração, com certeza. Moisés, eu e você, necessitamos de vigilância total, senão desfaleceremos na fé, na hora da provação. As provações são muitas, as tentações são grandes e, enquanto neste mundo, sempre as teremos. Por isso é bom recordar o que o Mestre Jesus ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Será que Moisés se esqueceu de tudo que viu Deus fazer? Como Deus se importa com toda a criação, Deus agiu e socorreu o líder, levantando 70 líderes para ajudá-lo na condução do povo. Deus satisfez o povo com carne, mas Deus deu aos murmuradores, incrédulos e carnais uma grande e dura lição. O Deus maravilhoso socorreu o líder, mas não deixou de repreender Moisés por sua incredulidade. Deus disse: por acaso a mão do Senhor não tem mais poder? Agora mesmo verás se a minha palavra vai se cumprir ou não. Deus sempre foi e sempre será todo-poderoso. Sempre foi e sempre há de ser onipotente. Deus disse a Jeremias: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Jeremias 32, 27. Deus quer que todos confiem em seu poder para viverem tranquilos e em paz, como registrou o médico amado em Lucas 1,37. Pois nada é impossível para Deus. Deus atendeu o povo e mandou carne, mas exigiu santidade.
Antes das dádivas, é comum Deus exigir santidade por parte do povo. Deus fez assim com Josué e com o povo, antes da travessia do Jordão para a conquista de Jericó. A Bíblia diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Jacó, sabendo dessa exigência, tomou a iniciativa de santificar sua família antes de subir a Betel. Jacó disse: Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Na relação com o Deus Santo, que é rico em bênçãos, é fundamental a vida de santidade. É nesse ambiente de santidade que Deus opera as bênçãos. A Bíblia diz: mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Conforme recebeu de Deus, Moisés orientou o povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Deus enviou carne. Comeram o mês inteiro. Cada um pegou aproximadamente 2.000 quilos. Lembra que para Deus não há limite? Como nos ensina Abraão, citado por Paulo. Abraão, com toda a esperança, em esperança creu. Isso quer dizer que, com todas as circunstâncias contrárias, Abraão creu. A crença em Deus é um louvor à sua glória. A incredulidade e a desconfiança é uma afronta à sua honra. Deus mandou carne, mas puniu o povo com rigor. A carne se misturou com a morte. O desejo carnal gerou destruição. Como disse Paulo, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 5 a 8. Quem se inclina para os desejos carnais só deve esperar mesmo a morte. Pensando nisso, Paulo orientou os crentes de Roma nesses termos: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Amados, que nunca haja em vós um sentimento como o desse povo no deserto. Depois de tantas bênçãos e libertação, o povo respondia com ingratidão, incredulidade e murmuração. Que não seja assim conosco. Abramos os olhos para ver as bênçãos de Deus em nossas vidas. Sejamos gratos a Deus. Consideremos que a provisão de Deus é boa. Viva com contentamento, mesmo com pouco, pois Deus sempre suprirá todas as tuas necessidades, pois empenhou nisso a sua palavra. A Bíblia diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. O maná era bom, tinha gosto de azeite e de bolos de mel. Por que rejeitá-lo e pedir carne? Quando alguém perguntar: quem nos dará carne para comer? Lembre-se sempre de Jesus e do que está escrito. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O problema não é a carne de um bom churrasco, mas a carnalidade que luta contra o espiritual. Que Deus nos ajude nessa jornada.